Seguir Café com Fatos. Oferecimento Café São Martim, uma boa pedida em São Caetano. Olá amigos da Web TV São Caetano, grande prazer estar de volta. O nosso encontro semanal é o Café com Fatos, toda quinta às 7 da noite, conversando com você, tratando dos assuntos importantes, debatendo, conversando com quem faz a região do ABC, tratando de assuntos que interessam diretamente a nossa vida. Muito obrigado a você que nos dá a honra da audiência em qualquer parte do planeta. A Web TV São Caetano chega e chega forte com a sua participação. Você pode mandar pergunta, pode mandar crítica, pode mandar sugestão, pode fazer o programa com a gente. Você entra no Twitter, entra no Facebook, pode mandar aqui pelas redes sociais a sua manifestação, diretamente aqui no site da Web TV São Caetano. Pode mandar também um WhatsApp no 945647884. Participe com a gente aqui durante todo o Café com Fatos, que começa falando, evidentemente, daquilo que chocou a nossa região, especialmente Santo André, mas evidentemente que toda a região sofreu com isso, um crime bárbaro que aconteceu na cidade de Santo André, que chamou a atenção do Brasil, a morte do vereador Cosmo do Gás, brutalmente assassinado em sua residência na madrugada da segunda-feira. A informação é da prisão de 2 suspeitos da participação na morte de Cosmo do Gás, um deles o que teria dado tiro fatal, menor de idade, 17 anos, vai completar 18 anos, terça-feira da semana que vem, e aí voltamos àquela velha discussão da legislação ultrapassada, da necessidade ou não de redução da maioridade penal. De qualquer forma, uma tragédia, uma família que se destrói, fica a esposa grávida de quase 4 meses, mais 3 filhos, a gente lamenta. Claro, a questão política é importante, né? Santo André perde um vereador, um dos seus representantes, mas qualquer vida que se vai deve ser lamentada, e esse foi o destaque da semana, um destaque negativo. Ponto para a polícia, parabéns aos profissionais comandados pelo Dr. Adilson, que é o titular do 6º Distrito Policial, que hoje inclusive conversou com os jornalistas. Bem, a gente vai falar disso, a vida segue, vamos tocar aqui os temas mais importantes. Hoje o Café com Fatos comigo e com Gustavo Baena. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Anderson Afonso, boa noite a todos que acompanham o Café com Fatos. Hoje, excepcionalmente aqui, não é? Cobrindo esse período de férias do nosso querido Leandro Amaral, que aproveita, não é, para descansar um pouquinho, descanso merecido. O Anderson falava desse caso triste aí envolvendo o vereador Cosmo do Gás, do PDT de Santo André. A polícia descartou essa hipótese, não é, de crime político, ficou mesmo a questão do latrocínio, do roubo seguido de morte, mas acho que muita coisa ainda precisa ficar mais clara. A questão da descoberta de que ele teria recebido uma emenda no valor de R$200 mil, como esses rapazes souberam desse valor, de fato eles queriam esse valor. Então alguns pontos ainda precisam ficar claros. Eu acho que a população de Santo André merece também esses esclarecimentos, sem dúvida alguma, acima de tudo, a família do vereador Cosmo do Gás. Por sinal, hoje a sessão na Câmara de Santo André foi na terça-feira, não teve sessão por conta do ocorrido. A sessão hoje foi marcada pela posse do Carlos Ferreira, suplente do PDT, não é? Já 4 vezes, já ocupou 4 vezes a vereança, né? Já exerceu outros 4 mandatos, e ele chegou ao posto, né, ocupado pelo Cosmo do Gás, a cadeira do Cosmo do Gás, lamentando o ocorrido. Ele disse que assume num momento desconfortável, que eles eram muito amigos e que o Cosmo, infelizmente, foi mais uma vítima da violência que assola o país. Não se sente confortável em assumir, mas tem essa missão. Vale lembrar até, Anderson, o Cosmo, ele no ano passado chegou a pedir 15 dias de licença para cuidar da saúde, e o Carlos Ferreira não quis assumir, isso, porque seria Fábio Lopes. Fábio Lopes, perdão. Fábio Soares é São Caetano. Porque Lopes. Seria um período aí provisório. Então um vereador de 4 mandatos não queria um período provisório na vereança. Mas hoje ocorreu essa posse, o que teve lá? Vídeo em homenagem ao Cosmo do Gás, com alguns momentos da trajetória, sim, inclusive o discurso de posse. Muitos se emocionaram. Depois alguns vereadores puderam subir à tribuna e falar sobre a amizade
com o Cosmo do Gás. Logo em seguida a sessão foi encerrada em respeito à família. Na próxima semana tem sessão ordinária com os itens tradicionais entrando na pauta e também a sessão solene em comemoração ao Dia da Mulher, que era para ter ocorrido na terça-feira e não ocorreu. Aliás, Gustavo e a todos que nos assistem, você citava a questão da emenda parlamentar, acho que vale uma explicação, né? Porque a Câmara de Santo André, digamos, copiou o que acontece em Brasília. Brasília é muito comum isso, você ter um valor de uma emenda parlamentar e o parlamentar ele tem um valor que ele pode destinar para determinada obra, para determinada instituição. Carimbado ali, né? Carimbado, um valor. E aí, durante a gestão do ex-prefeito Aidan, esse sistema foi implementado em Santo André e se manteve durante a gestão Carlos Granda. Então, o que acontece? Cada vereador tem direito a indicar onde vai ser investido um valor de R$300 mil. Então, o que a polícia está apurando, inicialmente, os bandidos... Pareceu a eles que esse dinheiro iria para o bolso do vereador e o vereador faz dele o que ele quiser. Sim. E não é exatamente isso que acontece. Muita gente até achando que o dinheiro estava na casa do vereador. Exatamente. Não é isso que acontece. Então, os R$300 mil do orçamento anual que Santo André tem, ele pode fazer indicação. Olha, eu queria o recapeamento de tais e tais ruas, quero destinar uma parte disso para tal creche, uma parte disso para uma instituição de caridade, uma parte disso para uma escola de samba, porque disseram os bandidos que ele tinha destinado para uma escola de samba e que parte do dinheiro tinha voltado para ele. Quer dizer, isso tudo a polícia vai ter que investigar direitinho, mas fica aqui importante, acredito, ser a informação. Ninguém bota dinheiro no bolso, vereador, pelo menos nesse caso não, de emenda parlamentar não, né? Então é um valor que ele tem que indicar para investimento. Mas vamos lá. Câmara Municipal, vereadores, representantes da população, temas que nós vamos desenvolver com o nosso convidado de hoje, mas não é de Santo André, da vizinha São Bernardo do Campo, que vive dias agitados também desde o início de 2015, uma expectativa para a presença da secretária Cleusa Repúlio na próxima sessão, para falar da história da merenda e outros temas que envolvem São Bernardo do Campo. Nós convidamos para estar conosco neste Café com Fatos, Peri Cartola, vereador pelo Solidariedade. Peri, grande prazer tê-lo aqui, obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Boa noite para você. Boa noite, prazer é nosso, prazer por ter feito o convite, Gustavo, Anderson, estamos aqui à disposição de todos vocês e vamos ver se a gente consegue bater um papo aí, fazer um programa legal. Bem-vindo. Obrigado. Gustavo, manda bala. Peri, eu acho que logo de cara, né, não tem como não falar da sessão de ontem na Câmara de São Bernardo. As contas do Marinho foram enviadas, essas contas foram aprovadas, porém, alguns vereadores torceram o nariz, votaram contra, foram contrários a essa aprovação, inclusive você, que subiu à tribuna. A gente até conversou ontem por telefone, quando você falava sobre o governo Marinho, você recebeu algumas vaias, até que você teve aquele insight de sacar uma camiseta dizendo eu não tenho culpa, eu votei no Aécio. A gente tem até a imagem aqui, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Aí você recebeu aplausos. Qual a tua posição aí? Por que você se posicionou contrário às contas do Luiz Marinho? Pela simples oposição ou porque haviam pontos escusos aí nessa prestação? Não, o parecer do Tribunal de Contas, ele ali era composto por 4 folhas de relatos, de diligências, de ressalvas, e 3 delas, 3 folhas, são de problemas na prestação de conta do prefeito Luiz Marinho no ano de 2012. Vale a pena ressaltar que ali tem alguns problemas muito graves, como a pagamento de hora extras para servidores, contratação indevida pessoal da saúde, gasto excessivo na propaganda de televisão, como a gente vê toda hora São Bernardo aparecendo na TV Globo, o problema com contratos supostamente fraudulentos, como teve o problema da OAS. Então, eram coisas muito pesadas, muito marcantes. E naquele momento, eu tenho que fazer o meu trabalho de fiscalizar. Eu não me senti à vontade, fui o único líder de partido que não assinei o parecer das contas favoráveis ao prefeito do PT. E aí não é oposição por oposição. Eu não sinto a cidade confortável em arrecadar 6 bilhões de reais, e a cidade que mais arrecada
no município, na região do Grande ABC, o município de São Bernardo do Campo, e eu não sinto esse retorno dos impostos que nós pagamos aos serviços à população. A gente tem muito problema, mobilidade urbana, saúde, educação, emprego, habitação. Eu não sinto esse dinheiro empenhado para o poder público, para o prefeito, que ele use esse dinheiro com clareza. É tudo muito obscuro, teve problema da merenda escolar, depois eu descobri o problema da Friboi, um contrato milionário em São Bernardo do Campo, também relacionado à merenda. Então a gente fica desconfortável em tomar certas atitudes, mas nós temos que tomar, esse é o meu papel hoje. Infelizmente, sou vereador num momento muito difícil, porque a cidade está num momento muito difícil com esse péssimo modelo de gestão do PT, mas eu vou continuar fazendo o meu papel, viu, Gustavo? Ô Peri, vamos falar ainda dessa questão das contas, que me chama a atenção, né? Porque o prefeito teve algumas quedas de braço com o próprio Tribunal de Contas nesta gestão, relacionados a, por exemplo, a aquisição de uniformes, né? Que houve atraso na entrega em várias oportunidades, e o prefeito, em várias oportunidades, ele fez críticas duras aos conselheiros, dizendo que o Tribunal de Contas tinha o propósito de manchar a imagem dele de bom gestor e tudo mais. E com tantas ressalvas, o Tribunal de Contas ainda aprovou as contas? Eu tomei a liberdade de, toda vez que o prefeito Luiz Marinho do PT fala mal do Tribunal de Contas ou fala mal de algum membro do Ministério Público, eu recorto a reportagem, copio, tá guardadinho, e mando num e-mail da própria pessoa que ele criticou. Então não dá para falar que, por exemplo, ele criticou severamente o conselheiro Dimas Ramalho. Enviei ao Dimas Ramalho. Ele criticou severamente um outro membro do Ministério Público. Enviei a esse juiz do Ministério Público. Para que a gente não deixe de falar, porque o Ministério Público, fora os vereadores, e aí cada um com a sua consciência, é o Ministério Público que ajuda a gente a atuar. O vereador de oposição, ainda mais na minoria, pouco faz nessa questão de fiscalizar. Não consegue ter o instrumento específico ideal. E aí você tem que acionar a justiça. E aí a justiça nos ajuda muito. Vocês fazem os apontamentos, né? As denúncias chegam a vocês, vocês estão em contato direto com a população, é isso, né, Pedro? Exatamente. Se não fosse a justiça, tudo isso que a gente vê de escândalo em São Bernardo não estaria aparecendo. Porque nós somos pequenos pelo tamanho da cidade, do município. Às vezes é uma ou duas vozes falando para uma cidade de 1 milhão de habitantes. A cidade e as pessoas não ficam sabendo de tudo que acontece. Aliás, falando nisso, teu gabinete móvel tá em ordem ainda? Tá uma das iniciativas pioneiras aqui na região de um gabinete móvel, não é? Meu xodó. Tá funcionando bem? Tá rodando. Hoje nós trabalhamos, é de terça e quinta e de sábado na Praça da Matriz. Olha que legal. Meu xodó. Peri, o clima da sessão de ontem, eu até hoje no jornal noticiei, no jornal ABC Repórter, que houve uma certa, não 100%, mas uma certa trégua aí, apesar das vaias que você recebeu, depois você recebeu aplausos, existiu, não é, ontem um público muito dividido, ocupando a Câmara, ocupando o plenário, mas essa aparente tranquilidade da sessão de ontem, mesmo com a aprovação das contas do Marinho, ela deve ser quebrada na semana que vem com a presença da Cleusa Repúlio para falar da merenda escolar, da polêmica do corte da merenda? Sim, infelizmente as sessões legislativas em São Bernardo, elas são vazias. A sociedade civil organizada devia acompanhar aqueles entes políticos que ela votou, para saber se ele está fazendo um bom trabalho ou não, se merece seu voto, e quem é vagabundo e quem não é. A sociedade civil organizada cobra, vota no vereador ou no seu ente político e larga ele para tocar o mandato. Não pode largar. Político bom é aquele que é cobrado. Tem que estar junto, falando, mandando e-mail, Facebook, WhatsApp. Tem que estar sempre ativo com aquela pessoa que você votou. E, infelizmente, São Bernardo também não tem TV, não tem televisão. Então, a nossa voz, as nossas brigas ficam lá dentro. Se não fossem vocês, os meios de comunicação, os jornais, eu li sua coluna hoje, obrigado pelo seu apontamento, pelo seu relato, fico feliz. Se não fosse vocês, a gente ia falar, e pouco ia adiantar. A população precisa se atentar que é importante participar. E eles usaram uma ferramenta de que de 2 sessões para cá,
começaram a colocar essas pessoas do PT uniformizadas, com aquela estrela, camisa vermelha e tal. Para vaiar a fala do Peri, por exemplo, que é um vereador atuante, de oposição, que briga muito, faz apontamentos importantes. E nessa sessão começaram a vaiar, mas eu adoro quando tem público, quando tem gente vaiando ou não, eles vão amanhã sair falando que aquele cara, olha, aquele cara lá, eu não gosto dele, mas aquele cara falou isso, falou isso, falou isso. É o que você disse, você não se encolheu. Exatamente. Isso. Agora, Peri, querer que o povão vá na sessão às 9 horas da manhã de quarta-feira é muito, hein? Por isso que tem o meu projeto Demais, na pô. Câmara de aumentar de 1 dia para 3 dias de sessão, 2 para o Poder Executivo e 1 para o Poder Legislativo. E aí a gente passar as sessões para a tarde, para a parte da tarde ou para a parte da noite. E aí eu vou deixar os vereadores escolher. Mas o projeto está feito. Eu fiz de 2 formas para não ter briga. Mas você acredita que 3 dias, essa possibilidade aí, você enxerga com bons olhos? Você acha que vai passar 3 dias? Olha, Gustavo, eu acho que... Eu acho que não, mas, que não vai passar, mas sinceramente, se fosse para deveria, perguntar para a população, deveria. se perguntar para o povo, Mas colocou os vereadores. Mas a lá, relação né? que nós temos que fazer não é essa. A relação é custo-trabalho. Ah, sim. Sim. Quanto Eficiência. custa um vereador? Isso. Pois é. Ah, o vereador ganha tantos R$1.000 por mês. Trabalhar uma vez só por semana, Isso que eu tudo disse, bem. deveria. Tudo bem. Tem vereador que trabalha uma vez só por semana, é verdade. Agora tem vereador não, que também é pior, trabalha mais que médico. Trabalha de segunda a segunda, Sim. 24 horas, não desliga o celular. Pô, aí é bacana. É bom você estar sempre receptivo para as pessoas. Mas tem vereador que não atua e aí é por isso que vem a lei para tentar agilizar e trazer mais transparência para as pessoas. Já tem participação, Leandro? Tem, mas nós vamos ter que fazer depois do intervalo, porque a produção já está mandando ir para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, passa rápido. Peri Cartola, vereador em São Bernardo do Campo pelo Solidariedade, é o nosso convidado aqui no Café com Fatos. É rápido, não sai daí. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Meu nome é Camila Pitanga, sou enfermeira e vim aqui para dizer que as florestas são parte da identidade brasileira. Nelas vivem animais e plantas que são a cara do Brasil. E da nossa imagem, a gente cuida. Por isso eu quero a lei do desmatamento zero. A responsabilidade de preservar essa riqueza de todos nós. E é isso que nós queremos. Eu também me chamo Camila Pitanga, sou atriz e eu assinei pela lei do desmatamento zero. Essa causa também é sua. Assine e proteja nossas florestas. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Café com Fatos de volta, falei que era rápido, estamos de volta aqui. Vamos continuar a conversa com o Peri Cartola, vereador em São Bernardo pelo Solidariedade, e já abrindo o bloco com a participação dos nossos internautas. Alô, Leni, do bairro dos Casas, em São Bernardo, muito obrigado pela sua audiência. Ela manda aqui a seguinte pergunta. Peri, o fato de ser oposição, você já falou que é minoria na Câmara, dificulta a aprovação de projetos? A sua atuação parlamentar fica prejudicada? Fala um pouco sobre isso pra gente. Fica, é verdade. Eu prevendo isso, logo no meu primeiro dia de mandato, nos primeiros dias, na primeira semana, todos os projetos que eu sonhava, idealizava e achava interessante em outros municípios, eu acabei copiando e trazendo para São Bernardo logo no dia 9 de janeiro. Todos eu protocolei. Aí você inibe de outro vereador pegar a sua ideia e aprovar. Mas o que acontece? Como aconteceu na última sessão, que o projeto do Passe Livre é meu, de minha autoria, do dia 13 de março de 2013. Projeto número 74. Antes, inclusive, então, das manifestações, porque eu copiei, né, dos projetos dos outros municípios e fiz para São Bernardo. Olha assim, aí o que aconteceu? O executivo, nenhum vereador pode fazer, porque eu cheguei primeiro. Mas o executivo, ele pode fazer um projeto dele.
O executivo, pois bem, fez um projeto do passe livre dele e protocolou e aprovou. Tudo bem, fico feliz. Se todos os meus projetos bons que eu apresentei na Câmara forem cooptados pelo prefeito e assim aprovados, ótimo. Não Mas tem no problema caso nenhum. do passe livre, até para tirar a dúvida da Leni e de outros internautas que possam ter essa dúvida, no caso, vamos falar desse projeto do passe livre, nada impediria que um vereador tocasse esse projeto, porque às vezes tem aquela história, isso é competência mesmo do executivo, o vereador não legisla sobre isso. Não, eles jamais deixariam seguir a ordem cronológica da Câmara, por exemplo, o meu projeto, que seria o mais antigo, e dar esses louros para mim. Porque dar você é oposição. Porque eu sou oposição, É dar isso essa que tem que vitória deixar para claro. mim. E se eu fosse situação também não daria, porque a própria situação ia ficar com ciúmes. Então na política tem isso, não vale só a vontade política, tem muito ego, muitos ciúmes, disputa de poder, tem dinheiro Peri, envolvido. tudo isso então... se sobrepõe ao interesse da população em determinados momentos? Ah, sim. A vaidade é maior do que o interesse da população? 80% o poder é importante você falar isso, 80%. porque a população está descrente da política, muitas vezes, né, fala mal dos políticos, e então está falando com razão, em boa parte. Falando com razão. E você, está nesse meio aí, e aí, como é que faz? Eu tô super descrente também. Como assim, descrente? Tô descrente. O meio político é um meio muito ruim. Por isso que eu procuro fazer as minhas ações, a segunda solidária, que é a entrega de alimentos, a proteção animal, que eu trabalho muito forte com a vacinação, castração, resgate. Eu procuro sair um pouco fora desse meio político. Faço o meu trabalho, sou o vereador que mais apresentou projetos na região do Grande ABC, mais que apresentou emendas, o que mais apresentou indicação, mais de 6 mil indicações. Requerimento na região toda do Grande ABC, mas eu procuro separar. Eu não entro muito nessa questão política, nessa questão mais suja. Eu tento dar uma volta e tentar seguir a minha linha mais tênue para sair fora de tudo isso. Fugindo da politicagem, você diria. Total. Isso não me faz bem. Eu sei que você tem uma pergunta de internauta, manda bala, Anderson, Gustavo, mas eu queria pouco. só, para não perder o fio da meada do Paloma, passe daqui livre. a pouco a gente faz tua pergunta, fica tranquilo. Passe livre. Você, na mesma sessão, votou contra as contas do prefeito Luiz Marinho, referentes a 2012, porém aprovou o passe livre. E aí, O projeto que é dele. O que te motivou a aprovar o passe livre em São Bernardo? Primeiro que não tem como o Peri ser contra um projeto que ele deu entrada, apresentou na Câmara no dia 13 de março de 2013. Eu não poderia ir contra, seria contrário à minha ideia, e eu sou a favor do passe livre. Segundo, eu fui contra o projeto, mas fiz emendas. Por quê? Porque aquele projeto não contempla a totalidade dos estudantes. É isso que eu queria saber. Como assim? É igual o teu projeto? 100% Não, igual? não. O que tem de diferente? No meu, tinha mais 3 questões. Eu englobava os estudantes de idioma, englobava os estudantes de cursinho e as escolas técnicas. Nesse não entra. Então eu acho que faltou alguns pontos. E pensando melhor depois, batendo papo com algumas pessoas, conversando com os munícipes, poxa, tem vários, por exemplo, uma mãe que leva uma criança pequena. A criança pequena não paga, mas a mãe vai pagar. Então, algumas questões daria para trabalhar melhor o projeto, mas o projeto é bom, mas está incompleto. Mas melhor aprovado que nada, do que São Bernardo ficar sem passe livre. Lógico, isso não tem o que falar. Pode se aprimorar depois, é isso? Pode se aprimorar depois. Muito bem. A Paloma está em São Bernardo, está nos assistindo aqui. Um grande abraço para você, Paloma. Ela disse que viu na imprensa hoje, nos jornais, que você disse que está descrente com a política. Não é estranho um político dizer isso? Na verdade, eu já toquei nesse assunto, mas pode falar a respeito. Eu não sei se é estranho. Eu não virei político. Eu continuo sendo o Peri. Todo mundo que me conhece, minha vida não mudou. Eu só trabalho mais, me dedico como eu me dedicava às minhas coisas privadas agora para o público. Tento trazer tudo que eu aprendi à frente dos meus negócios para cá e estou me dedicando. Agora, eu não posso mentir. Eu posso ficar criando discurso que vai contra o que eu penso. Então, eu acabo, às vezes, falando a verdade e não me omitindo de algumas perguntas. Você nasceu dentro da política. Sim. Né? Você nasceu, cresceu dentro da política, isso é importante. A gente fala para o pessoal que está nos assistindo, quem não sabe, o Peri é filho de uma figura que durante muito tempo foi destaque na política de São Bernardo. Emblemática. Valdir Cartola. Valdir Cartola, que foi deputado, não é isso? Foi deputado estadual, mas o Valdir Cartola era mais do bastidor do que da linha de frente. Da linha de frente. E tinha uma força enorme durante um período longo da história de São Bernardo do Campo, foi o homem forte de várias administrações, né? Primeiro, fala pra gente, Peri, como é que tá teu pai? Tá sumido, né?
como é que ele está e como é que ele está observando tudo isso e quais foram as impressões de toda essa história que você tem do seu pai, que você conseguiu assimilar para tocar a tua vida pública, a tua vida política e poder ir para frente aí com um pouquinho, tropeça aqui, tropeça ali, tá meio descrente, mas tocando a vida porque você é representante da população, né? Não, meu pai é o meu melhor amigo, é meu porto seguro, é um cara que me ensinou muito, sempre esteve do meu lado, me ajudando, é uma pessoa que eu admiro demais, amo ele de paixão. E saiu da vida pública há 20 anos, as coisas mudam. Hoje em dia tá tudo muito diferente, as responsabilidades mudaram, e eu achava que a gente poderia construir muito mais. E às vezes você esbarra, não na vontade política, mas nas questões que eu acabei de citar. Sim. Ego, poder, disputa, e isso não é legal. Mudou muito a política e eu espero que daqui para frente o Brasil, as câmaras municipais, as pessoas, os políticos criem essa maturidade para melhorar o nosso ente político, melhorar a população, para a população ficar mais sensível, pensar mais no próximo, porque só assim vai mudar. Do contrário, vai continuar do jeito que Tá, mas você não pensa em abandonar a política como alguns colegas de Câmara, né, em São Bernardo já estão publicamente dizendo que não querem mais ser candidato. No caso, vou citar aqui do Paulo Dias, né, vereador em São Bernardo pelo Partido dos Trabalhadores, se eu não me engano o Paulo está no 2º mandato, né, e já disse que não será candidato mais, não quer mais saber da vida. Se eu não me engano o Cabreira também andou falando algo nesse sentido. Então, você pensa em... Eu tenho duas leituras. Eu tenho duas leituras. A leitura de uma trajetória política, eu acho que eu deveria ir por um 2º mandato para ver como é que eu fiz o trabalho e como as pessoas entenderam a leitura do trabalho que foi feito. Mas a minha leitura pessoal hoje é de terminar com louvor e tocar minha vida. Eu não tenho mais vontade de... Esse sonho eu já realizei, já mostrei pro meu pai que tá vivo, ele já viu. Já me viu vereador, já me viu, ele pediu, agora... Aquela história do estar vereador, né? Não ser vereador. Eu estou vereador, eu não sou vereador, né? E eu acho que tem muito a ver também, é o que a gente falava, essa descrença com o descrédito que a classe política tem hoje. Mas, na tua opinião, é possível dizer... Porque parece que tudo fica no mesmo balaio. Ainda há políticos honestos nesse Brasil, e talvez esses que não querem saber mais, eles são os políticos honestos e que vêm aí que seguir em frente, dar murro em ponta de faca. Quando você chega ali na prática, tudo trava, não é tão simples assim, você não consegue concretizar muita coisa. E a gente, Gustavo, chega a extremos, né, de algumas pessoas não acreditarem mais no sistema democrático. Né? Tem gente que tem saudade da ditadura, né? Aí começam essas coisas. Essas coisas surgem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Existe político honesto, tanto que eu sou um político honesto, mas assim, eu não sou um político honesto, eu sou uma pessoa honesta. Não tem relação do que eu sou hoje. Não muda, você não vai mudar. Agora, eu confesso a vocês que a política é um meio tentador. Se você não tiver uma boa cabeça, uma vida estabelecida, família, filhos, uma boa educação... Todo dia tem alguma coisa que desvia o seu foco. Todo dia tem um assédio que vai desviar o seu foco. E aí, honestidade para mim é tudo. Tudo que eu digo, você ultrapassar um farol vermelho, você está sendo um pouco desonesto, você está querendo levar uma vantagem. Você não ser gentil, pagar propina, nos pequenos gestos. E a política... Mas a gente comete erros. Você passar no sinal vermelho, às vezes você não passa... deliberadamente, mas passou, paga a multa. Agora o problema é você ir lá, tentar um esquema para não deixar você pagar, não sei o quê. Então eu acho que a linha é uma linha muito tênue essa. Mas a política é perigosa porque todo dia você é assediado. Esse todo é um perigo. E a gente está aqui na véspera, né, de manifestações, falando aí, o Brasil está em clima de uma efervescência aí, né? Vivemos uma eleição muito polarizada em 2014. O país praticamente se dividiu, né? E eu vou pegar a pergunta da Maria Regina, que está em Santo André, nos assistindo, para entrar nesse assunto com o Peri, que faz parte de uma legenda que está na linha de frente das críticas e da defesa, inclusive do impeachment da atual presidente Dilma Rousseff. Não é isso? Solidariedade é o primeiro partido a assumir publicamente que quer o impeachment da Dilma. Então, a Maria Regina está dizendo o seguinte... Peri, você acredita que a forte polarização da eleição tem contribuído para esse embate entre quem é contra e a favor do governo Dilma? E aproveita para falar um pouquinho das manifestações. O que você pensa aí que vai acontecer nos próximos dias? Eu acho que a polarização da eleição já passou.
brasileiro, infelizmente, tem a memória curta. Ninguém nem sabe o percentual que a Dilma ganhou e muito menos que o Aécio perdeu. O que acontece é o seguinte, quando mexe no bolso do povo brasileiro, aí o povo brasileiro acorda. Como a gente costuma dizer, a água bateu na bunda, todo mundo ficou preocupado. Como assim? Subiu a carne, gasolina, a água e a luz. Ah, meu filho, tá caro para assistir TV, ninguém faz mais churrasco, ninguém sai de casa para passear, ninguém toma banho, acabou. Não, apertou o orçamento do cidadão. Então, é por isso. Não é disputa de PSDB. Eu acho que não devia partido nenhum no dia 15. Você não acredita em terceiro turno? Não, eu também sou contra. O meu partido pode até brigar comigo que é a favor do impeachment. Eu sou contra a Dilma, não gosto desse modelo de gestão. Para mim tem um monte de gente fazendo bandalheira ou roubando dinheiro público. Você é contra os ajustes trabalhistas, fiscais, Sim, econômicos? Lógico, total. Porém, eu acho que se o povo escolheu, ela tem que terminar o mandato dela, bem ou mal. Nós erramos de não ter nos mobilizados na época da eleição e tirar ela na urna, porque aí ia ser legal, e aí ia ser gostoso. Agora, tirar a Dilma agora, depois vem Michel, depois vem o presidente da Câmara, depois vem o Senado, aí depois vem... Aí tá todo mundo enrolado. Os 4 maiores poderes do Brasil, todos os entes políticos estão na lista da Lava Jato. Da Lava Jato. Então uma desestabilização política aí pode ser a consequência disso, na tua visão. E para o pessoal entender bem, né, uma manifestação como é a de domingo, que vai levantar a bandeira do impeachment, não significa que a Dilma não será mais presidente na segunda-feira. Então, exatamente. Vamos entender bem o que acontece. A manifestação é uma coisa, o processo de impeachment é um negócio que ainda precisa andar, precisa ter uma denúncia formal. Vai ser um termômetro. O Congresso Nacional precisa avaliar direitinho isso. Então, pode ser um estopim. De né? nada adianta. Mas, Quem enfim, manda são os deputados federais. Então, é isso que eu ia dizer agora. Senadores. Até porque tá na mão do Congresso isso. tem muita gente que quer relembrar os caras pintadas e tal, mas a gente tem que entender também que não foi apenas o movimento das ruas que derrubou o Collor. Não. Foi um jogo de Muito interesses. pelo contrário, né? Não foi uma elba vermelha, né? Muito pelo contrário. Não foi mesmo. Ó, e inclusive o Mário Vasconcelos, que ouve a gente em São Bernardo, do bairro Ferrazópolis, que o Peri conhece bem, está perguntando o seguinte: vereador, o senhor vai participar de algum protesto no final de semana? Vai amanhã na Paulista? Vai domingo? Não, na Paulista, Deus me livre. Amanhã, dia 13, sexta-feira, é a manifestação do PT. Eu não estarei lá. Estarei lá no dia 15. No dia 15 estarei na Paulista, no MASP, com todo mundo, para tentar manifestar, não o impeachment da Dilma, mas sim mais educação, mais saúde e menos corrupção. Há uma confusão aí, né? Alguns movimentos do domingo, algumas convocações na internet, alguns colocam fora Dilma, então aí você já entende que é o impeachment. É verdade. Outros deixam claro que não querem o fora Dilma, querem protestar contra a política econômica, aquilo que eu falava, os ajustes trabalhistas, enfim. E tem um outro ponto sobre as manifestações de amanhã, sexta-feira 13, embora se diga que é a manifestação do PT, o PT mesmo não assume. A gente sabe que há líderes petistas envolvidos aí na organização, em definir as estratégias. Sindicatos vão levar ônibus e ônibus de São Bernardo, diretórios municipais, estaduais. Sim, de São Bernardo vão sair 40 ônibus, do ABC 95 ônibus, todos os deputados do PT no ABC confirmaram presença, o federal e os 4 estaduais, todos estarão. Alguns prefeitos são aguardados, muito provável que o Marinho também esteja, mas em que ponto eu quero chegar? Fala pro Marinho trabalhar, não ir para a manifestação, que ele está em horário de serviço. Se ele for, eu vou no Ministério Público. Em que ponto eu quero chegar, Peri? Oficialmente é um evento das centrais sindicais. Sim. E o Solidariedade tem um central, da CUT, né? Com outras 15 organizações, pelo menos foi o que o presidente da CUT colocou. O teu partido Solidariedade, ele tem uma forte atuação junto ao sindicato. O Solidariedade está na força, né? Ele está na força, que é a outra ala, né? Mas mesmo assim você não vai estar lá. Deus me livre! Não se atreva a fazer essa pergunta. Peri, o Marcelo do Terra Nova, em São Bernardo, também está nos assistindo. Se eu for, eles me lincham lá, eles me matam. Está perguntando se você acredita que vai dar em alguma coisa essas manifestações. O resultado disso, o que você pensa? Se as pessoas estão esperando que o resultado seja o impeachment dela através dessa manifestação, não, isso não vai ocorrer. Mas, na minha opinião, o maior resultado é de mobilizar as pessoas e trazer todos esses problemas à tona. As demandas, né? A reflexão. Esse é o resultado que vai marcar aquela cena, aquela imagem daquela galera protestando, cantando hino. Mais uma vez, isso vai marcar
e vai deixar aí cicatrizes para o governo ter que resolver. Para o país é importante, você acha? Eu acho que para o espírito fantástico, democrático, para a cidadania... Eu acho que até para a legal. maturidade, porque o Brasil não tem tradição em manifestações, assim como alguns países da Europa e alguns vizinhos. A história do panelaço na Argentina. Sim, né? não tem essa tradição. Então acho que é importante. A gente está aprendendo a ver isso, não é? Verdade. E a entender que muitas vezes, não é porque a pessoa vai para a rua que vai resultar no impeachment, mas pode resultar em outras reflexões, em algumas outras conquistas. Então eu acho que é importante amadurecer isso no processo. E eu creio que cada vez mais a gente vai ver manifestações nas ruas do Brasil. E esperamos que sejam manifestações alegres, felizes, pacíficas. Evidentemente que black blocs, organizações criminosas, deve ter gente infiltrada, né, para fazer baderna, para fazer quebra-quebra, mas o cidadão de bem que deve predominar nessas manifestações, com o apoio, com o aparato do Estado, esperamos que a polícia também esteja lá para agir se for necessário, possam evitar que o mal aconteça. É isso que a gente deseja para essas manifestações, né, gente? Peri, saindo um pouco desse assunto, a gente começou o programa falando do que ocorreu em Santo André com o vereador Cosmo do Gás. Claro que você acompanhou isso. Eu queria a tua opinião, mesmo você sendo de uma cidade vizinha, até o próprio Alex Manente, que é de São Bernardo, também se manifestou, para o jogo político do ABC, para a cena política do ABC. Como é que você encara isso? Isso é um fato também que desestabiliza um pouco a política, a vereança ali, eu falo do trabalho interno mesmo na Câmara, o dia a dia da cidade. Como que você entende esse assassinato, claro, não só a perda de um ser humano, do vereador Cosmo do Gás, mas isso para a política de Santo André, isso é ruim? Eu acho que é ruim, porque não é o primeiro incidente, já tivemos a perda de um prefeito, uma figura super importante, também num esquema de corrupção, esquema forte, Celso Daniel, e esse é o segundo caso por assassinato. Isso deixa todos nós com receio. Minha mãe me ligou, minha mulher me ligou, todo mundo preocupado. Pelo amor de Deus. Todo mundo, para de falar mal do queira ou não, o vereador é uma figura pública avisada, não é Para isso? de falar mal, para de criticar, tal. Eu não vou deixar de fazer o meu papel com medo, porque se eu tiver medo eu não saio na rua. Mas não é bom, porque o ambiente político ele já não é legal. Aí você mistura assassinato, essas coisas ruins, coisa de crime, polícia, delegacia, parece que fica tudo coisa do mesmo balaio, você entende? Então eu acho que tinha que trabalhar em paralelo tudo isso. O ente político não pode se envolver com nada ruim, com pessoas ruins, com gente relacionada ao tráfico, com gente relacionada a roubo. Tem que ser separado, não dá para andar junto, nem em época de eleição, nem em questão de voto. Tem que ficar numa linha tênue, não dá para levar em paralelo tudo relacionado à política. Eu acho muito ruim isso e procuro fazer totalmente ao contrário. É bom só esclarecer mais uma vez que a gente está falando de uma forma geral. Sim. Não estamos dizendo especificamente do vereador Cosmo do Gás, para não ficar nenhum entendimento aí fora do que está sendo colocado aqui. Eu acho até bom, né, a gente fazer esse esclarecimento e a polícia, reforço mais uma vez, descartou essa história de crime político, mas é o que a gente diz, Santo André merece uma explicação. Eu fiz essa pergunta porque ontem mesmo eu falava com uma amiga de São Paulo e eu me senti desconfortável. Ela olhou para mim, Anderson, e falou o seguinte, Peri, nossa, mas o que acontece com esse ABC? Todo político é morto aí? Não. É uma terra de justiceiro? O que acontece no ABC? Assassina um prefeito de Rio Grande da Serra, teve o caso do Arruda, lembra? Assassina o Rio Grande da Serra. Descaso do Celso Daniel, agora o caso em Santo André sob essa suspeita. O que acontece? Falei, nossa, não, calma. Tá bom, vamos virar a página. Agora é o seguinte, estamos caminhando para o final do programa e a Renata está fazendo a pergunta que eu ia fazer. Grande Renata, foi bom você falar sobre isso, porque eu quero ouvir o Peri Cartola. Ele já disse aqui, está meio descrente com a política e tal, mas ele vai ver. Com o passar dos próximos meses, ele estará mais revigorado, porque a eleição de 2016 se aproximará. E claro que ele já demonstrou aqui, possivelmente será candidato a vereador, a reeleição como representante da Câmara. Claro que muita coisa ainda pode acontecer, mas a sucessão de Luiz Marinho pega fogo hoje, não é na semana que vem, não é no mês que vem, já está pegando fogo hoje. Verdade. A começar pela indefinição do próprio Paço Municipal na indicação do candidato da sucessão de Luiz Marinho. O PT ainda não disse quem será o candidato.
Orlando Morando, Alex Manente são figuras que já se colocam como possíveis candidatos, como pré-candidatos, né? A Renata quer saber quem é que você vai apoiar, Piri. Olha, em São Bernardo tem o seguinte reflexo, momento. Hoje tem o Alex Manente, que ganhou para deputado federal, tem o Orlando Morando, que foi o deputado mais votado da região, tem o Dr. William Dib, que foi prefeito. Então, nós da oposição ainda não conseguimos vislumbrar se é importante ter uma candidatura relacionada a um desses nomes ou 3, 4 candidaturas para vencer o candidato do PT. O importante dizer, independente de quem nós vamos apoiar ou não, eu posso afirmar que eu não vou apoiar ninguém do PT, estou aberto a apoiar os outros, tenho as minhas preferências, mas não sei como é que vai funcionar essas questões de partido. Hoje eu acho que tem muita gente boa e preparada para levar em diante essa questão da prefeitura do nosso município, mas acho que nós temos que estar unidos, preparados. Eles são muito fortes, o adversário tem muito dinheiro, muito poder, e se nós não estivermos unidos, mais uma vez eles vão levar. Então é importante todo mundo estar coeso, com o mesmo discurso, tentando construir uma cidade melhor, porque não vai existir outra oportunidade como essa de tirar o Partido dos Trabalhadores do poder. Essa vai ser a oportunidade única. E quem ganhar, boa sorte, terá o nosso apoio. Vamos estar juntos aí para tentar tirar o pessoal daí. Fala da gestão rapidinho. Como é que você está achando a gestão do Luiz Marinho? Você fez críticas rápidas aí em várias áreas. O que está pegando mais na gestão do Luiz Marinho? Um péssimo modelo de gestão. Mas não vai bem em nenhuma área? Eu não consigo apontar nenhuma área. Vai mal em todas as áreas? Todas as áreas. Olha, então vamos lá. Na habitação, tem um déficit habitacional terrível. Na educação, problema com uniforme, vaga em creche, contrato da Friboi, merenda, tirou os cursos extracurriculares, mexeu no estatuto dos professores. Sua esposa é professora, pergunta para ela. Todos os outros problemas, material escolar, o tênis, a cola que custava 90 centavos, eles pagaram R$3,40 e etc. Na saúde, não tem médico, remédio, medicamento, para fazer um exame, consulta ou cirurgia, demora de 6 a 2 anos. E o ministro da Saúde saiu daqui. Não, e quando ele saiu, eu falei assim, olha, são duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que ele vai embora. E a ruim é que ele vai virar ministro da Saúde. Vai cuidar do Brasil inteiro. Grila. Então eu não aponto nenhum... Olha, o Marinho pode dizer que ele está construindo bastante praça. Poxa vida, praça deve ter retorno fantástico para alguém, mas a cidade não vive de praça. Ele pode falar que ele construiu UPA. Poxa, mas a UPA é um container que às vezes não tem nem gerador, nem ar-condicionado. Poxa, não dá para tratar de saúde desse jeito. É um modelo. Esse modelo de gestão do PT, ele é colocado em São Bernardo porque é uma cidade meio que modelo. Tudo que o PT quer implantar a nível nacional, ele vem para São Bernardo e implanta aqui. Pode perceber, tudo que dá errado aqui, eles levam para o governo federal. Então não tem... é cobaia, é isso? São Bernardo é uma cobaia do PT. Cobaia. E o tempo passa, a gente quer agradecer muito a participação de todos, pedir desculpas a quem não teve a sua pergunta registrada aqui, mas a gente agradece e vai repassar depois as questões que chegarem para o Peri Cartola, vereador pelo Solidariedade, que esteve conosco nesse Café com Fatos, que hoje teve a minha apresentação, excepcionalmente a participação do Gustavo Baena, a quem agradeço. Muito obrigado. Muito bom estar junto aqui, viu, Gustavo? Lembrando só rapidinho, Anderson, claro. Toda terça eu estou aqui no São Caetano, Claro. São Caetano, às 3h30 da tarde, e falando dos assuntos da cidade, das pessoas da cidade. Semana que vem o Leandro está de volta no Café com Fatos. É isso aí. A gente volta na semana que vem a partir das 7 horas da noite ao vivo e tem os horários alternativos. Você nos assiste a qualquer momento na Web TV São Caetano. Peri Cartola, muito obrigado pela gentileza. A sua despedida a quem nos acompanha. Obrigado. Espero tê-lo mais vezes aqui com a gente. Obrigado a vocês aqui na TV São Caetano. Estou muito feliz de ter participado. Convide mais vezes. Estarei aqui toda vez que for convocado. Convidadíssimo. É isso aí. A gente volta então na semana que vem. Tchau, gente. Um abraço. Boa semana.
Você acabou de assistir Café com Fatos. Oferecimento Café São Martim, uma boa pedida em São Caetano.